RIP Play Store. A pior fase da história. LIP. Você já parou para pensar em como os jogos mobile mudaram nos últimos anos? Antigamente, abrir a Play Store significava encontrar jogos inovadores, divertidos e que realmente valiam a pena. Mas hoje, hoje a experiência é bem diferente. Agora, a maioria dos jogos está cheia de anúncios irritantes, mecânicas pay to win e sistemas feitos para sugar até o último centavo dos jogadores. A diversão deu lugar à frustração e aquela sensação de jogar algo realmente bom parece ter se perdido no tempo. A maioria dos jogos que baixamos não conseguimos jogar por mais de 10 minutos e todos parecem ser a cópia da cópia da cópia. Bom, eu não sei se é apenas nostalgia, mas eu me recordo de entrar na Play Store e ter um sentimento de descoberta constante. A cada deslizar de tela, um novo jogo, um novo mundo, uma nova experiência. No entanto, esse sentimento foi se apagando ao longo do tempo. Talvez os problemas e as responsabilidades da vida adulta tenham me deixado mais ranzinza em relação à qualidade dos jogos atuais. Ou talvez, e só talvez, os jogos tenham realmente piorado ao longo do tempo. Não, eles realmente pioraram. Mas isso é de cada um. Talvez para alguns essa seja o auge da Play Store. Quero dizer, cada um tem a sua opinião. E se algumas pessoas acham que os jogos atuais da Play Store ainda valem a pena, quem sou eu para criticar? Quem eu tô querendo enganar, né? A verdade é que os jogos pioraram e pioraram muito. Hoje estamos no que o Gamera intitulou uma vez como a era dos jogos hipercasuais. Jogos simples e viciantes que não necessitam que o jogador pense para jogar. Há sempre um estímulo visual com uma jogabilidade simples que, querendo ou não, atraem a grande massa. Mas acredite em mim, esse não é o grande problema dessa geração de jogos mobile, pois se voltarmos um pouco no tempo, percebemos que os jogos casuais já existiam há muito tempo, pois é desde 2014 que uma empresa chamada Ketchup lança jogos hiper casuais. A diferença é que apesar dos jogos serem bem simplórios, ainda naquela época não havia o tão famoso Edge Spam. E apesar dessa empresa ter feito um certo sucesso na época... Olha, eu joguei todos estes jogos deles. Este aqui, Rider, Racing, Stack, Knife It, joguei todos. O cenário ainda priorizava a inovação, pois nesse mesmo ano tivemos jogos incríveis como Geometry Dash, Need for Speed, Lara Croft. Bom, a real é que o problema nunca foi os jogos hiper casuais, tampouco os problemas da vida adulta. Quero dizer, se você for adulto, com certeza você é mais seletivo. Afinal, você não tem tempo para desperdiçar com jogos casuais, certo? Certo? Bom, vai saber, né? A real é que nem mesmo eu sabia que a situação da Play Store estava tão decadente. Às vezes tudo o que tu queres é ter um joguinho rápido para jogar. Tipo assim, um joguinho casual rápido, só para dar uma olhadela, só para te distrair um bocadinho. Para esqueceres um bocadinho daquilo que estás a fazer. Eu achava que apesar dos jogos casuais serem a modinha do momento, ainda existia espaço para os jogos bem trabalhados e com propostas inovadoras, sabe? Mas não. O cenário realmente se transformou de maneira drástica. Os novos projetos grandes que têm potencial são transformados em cassinos virtuais e os poucos jogos que se mantiveram da velha guarda foram dominados por mecânicas pay to win. A inovação se transformou em repetição e hoje as empresas estão mais preocupadas em quanto elas irão faturar do que a própria experiência dos jogadores. E olha, eu tenho que dizer que eu sinto saudades. Saudades de abrir o meu Free Fire sem me preocupar com os personagens quebrados, de jogar o meu Clash sem ter que lidar com as evoluções bizarras e até mesmo de poder jogar jogos mais simples em momentos de espera, como eu sempre fazia com Angry Birds, no ônibus indo pra escola. E sabe, eu achava que essa felicidade eu nunca mais iria sentir, e também achava que eu era o único cara que pensava dessa forma, pois eu não via mais ninguém reclamando disso, e sempre que eu falava com alguém, as pessoas sempre me diziam que eu estava exagerando, então eu acabava me conformando. Só que então, em um dia de muita raiva, eu decidi fazer um vídeo relatando toda a minha frustração com um determinado jogo, e diferente do que eu podia imaginar, a reação das pessoas, ou pelo menos da maioria delas, foi que de alguma forma eu consegui representar as frustrações delas naquele vídeo. E então eu fiz de mais um jogo que me frustrou e novamente o meu pensamento e o das pessoas se alinharam. E então eu fiz de novo, só que dessa vez abrangendo mais jogos e voilá, o vídeo se tornou o mais visto do meu canal e eu descobri um padrão. Caraca, tá fixe, maluco. O vídeo tá foda. Olá,
o meu nome é Lipe e o prazer é todo meu. Se você ainda está assistindo Prazer, esse Lipe. vídeo, é porque provavelmente você gosta de jogar no celular ou já jogou alguma vez. Já e joguei. assim como eu, percebeu que o nível dos jogos atuais decaiu muito. Principalmente É. em relação à qualidade. Aquela sensação de entrar na Play Store e sempre ter algo novo Aí eu jogava acabou se isso. esvaindo e hoje Jogava você muito quase esse não jogo. entra mais. Se entra é porque tá sem nada para fazer ou porque clicou em algum anúncio. A verdade é que quase ninguém mais vê a Play Store como uma fonte de entretenimento. Yeah. As poucas vezes em que entramos nessa loja, nos deparamos com jogos que já apagamos por termos enjoado ou algum hiper casual que sempre está nos recomendados. Dificilmente você para pesquisar algo interessante, mas quando decide, você se depara com os famosos jogos bait, onde o jogo em si não tem nada a ver com as imagens da sua página inicial. E olha, mesmo. isso não me surpreende, pois desde que a Play Store foi considerada loja, ela sempre teve os famosos jogos bait. Mas esse não é nem de longe o principal problema da Play Store. O problema real é que os jogos de hoje em dia seguem um padrão que foi se desenhando há muito tempo atrás com os famosos joguinhos de cuidar. Você pode achar estranho eu puxar um fio tão longe assim, mas é necessário, já que eles tiveram uma grande contribuição com o cenário atual. Não sei se é da sua época, mas um dos jogos que mais me marcou na era pré-Android, quero dizer, na era Java, era um joguinho chamado Kingdom Lords, uma variação do estilo simulação, onde você tinha que construir um império e lutar contra as forças das sombras. Esse é um jogo bem antigo e nem tá mais disponível na Play Store, mas eu vou utilizá-lo como exemplo porque ele é perfeito para esse tema. E pela nostalgia também. Seguinte, a ideia de todo jogo nesse estilo... Eu também quase não tenho jogos no telemóvel. Olha, acho que aquele, um dos últimos que eu instalei e dos únicos que eu tenho é o Capivara Go. de simulação... E eu só jogo quando vou à rua. Normalmente eu nem jogo em casa. De vila, fazenda, império e afins, era de sempre ter algum recurso escasso que acelerava o progresso dos jogadores de alguma forma. No caso do Clash of Clans, por exemplo, eram as gemas. Em Dragon City, as gemas roxas e em Kingdom Lords, os diamantes, que apesar de poderem ser utilizados para comprar construções ao invés do recurso gratuito, ele também podia ser usado para recuperar as energias, que para mim era a coisa mais covarde que já existiu na história dos jogos mobile. Enfim, com essas táticas de oferecer os jogos de graça, mas limitar os recursos essenciais para desacelerar o progresso dos jogadores, as demais empresas começaram a perceber qual que era dessa ideia genial por trás dos jogos grátis, pois o Clash of Clans, por exemplo, começou a ter uma margem de lucro bizarra, e as empresas que até então ofereciam jogos pagos começaram a pensar: por que lucrar uma única vez vendendo um jogo premium se nós podemos lucrar infinitas vezes com um jogo freemium com recursos limitados? Afinal, o que é mais fácil? Inovar na criação de conteúdo adicional ou limitar os recursos essenciais e cobrar por isso? Foi então que o primeiro passo rumo à decadência dos jogos mobile foi dado, pois a maioria das empresas começaram a migrar para essa nova forma de monetização, onde começou com a limitação dos recursos essenciais e evoluiu para cassinos, gachas, loot boxes e itens que dão vantagem para quem compra, os famosos pay to win. E bom, não é como se eu viesse aqui apenas para ver o ponto de vista dos jogadores, pois se a Play Store está em decadência, é porque os jogos em si não estão mais entregando o que antes entregavam. E para entender o porquê a maioria dos jogos aderem a esse estilo de monetização, precisamos nos colocar no lugar dessas empresas. E quando fazemos isso, percebemos que o fator medo conta muito na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, no caso de jogos em crescimento ou jogos hypados, quando o jogo é gratuito, para ele lucrar de alguma forma, é necessário que ele venda algo, como cosméticos e afins. É um fato que todo item que gere... Mano, mas podes vender roupa no jogo. Não precisas de vender cenas que vão deixar pay to win. Né? Podes vender roupa, podes vender acessórios, podes vender um monte de coisa que não vai modificar o jogo em nada, só na aparência. Ter alguma vantagem dentro do jogo será mais vendido do que qualquer tipo de cosmético. Então, o fator medo pesa nessa decisão, quando as próprias empresas param para refletir sobre a sua base de jogadores, onde ela será afetada brutalmente caso algum outro jogo viral seja lançado. Então, a forma de garantir os lucros antes de perder o público é tomando esse tipo de decisão e implementando essas mecânicas.
Agora, no caso de jogos grandes e novos, é um pouco diferente, pois nesses jogos é feito um alto investimento inicial, e para garantir que esses investimentos se paguem, já é colocado de cara algum sistema de loot box, gacha ou cassino para tentar extrair o máximo possível logo no início do jogo. E isso E é o que acontece estraga. principalmente quando o jogo em si já tem uma boa base de fãs. E você pode Pois, achar que é burrice essas empresas fazerem isso, só que não é, pois existe uma estratégia chamada risco calculado, que se define na yeah. implementação de medidas visando lucros e observando a recepção da comunidade, onde, se eles perderem uma baixa quantidade de jogadores, mas aumentarem os lucros, então a medida Tá vale a tudo bem. pena, É. pois vale mais um público pequeno que gasta bastante do que um Do que público público grande que não gasta nada. Já o segundo passo rumo à decadência da Play Store foi um pouco mais direto e que teve o seu início lá nos Ei, jogos esse jogo clássicos aí, da bué da era fixe de do ouro do macaco. Android, como Jetpack, Vector. Joyride, Subway Surfers e Temple Run, que sim, eles foram Joguei os todos. grandes precursores da famosa era Ed Spam, onde em meados de 2013 e 2014, esses jogos Nossa, começaram a colocar anúncios opcionais em seus jogos com a ideia de dar algumas recompensas a seus jogadores. Mas tu vês o anúncio e dar-te uma recompensa, faz sentido. É tipo assim, olha, em vez de tu pagares, vais ver este anúncio que faz nós recebermos dinheiro e tu recebes alguma coisa em troca. Assim faz sentido. Em troca de alguns centavos de anúncios. Eu me recordo muito bem dessa época, onde toda vez em que eu morria, me era oferecido um anúncio em troca de reviver ou dobrar as minhas recompensas. No começo, era simples, você recusava e pronto, poderia jogar a próxima partida Exato, André. tranquilamente. No entanto, com o tempo, essas mesmas empresas começaram a perceber Mais vale lançar logo grátis e fazer algum sistema lá dentro para ganhar dinheiro do que o contrário. Quase ninguém compra jogos. Porque que eu saiba, pelo menos quase ninguém compra jogos da Play Store. que essa Tem ideia muito de pouca gente que anúncios compra. rendia muita grana e valeria muito a pena tornar esses anúncios obrigatórios ao invés de opcionais, mesmo que isso fizesse elas perderem muitos jogadores, pois vale mais um jogador que assiste anúncios do que 10 que não assistem nada. Foi então que algumas outras empresas começaram a Vixe. perceber que essa ideia era simplesmente genial. Você cria um jogo simples, barato o suficiente para não te dar prejuízo e viciante o suficiente para instigar a pessoa a jogar por um pequeno período de tempo. E se você conseguir fazer com que elas assistam anúncios, você ganha o pote de ouro. É óbvio que não é tão fácil assim como eu tô falando fazer jogos virais, mas é por isso que esses jogos geralmente usam os mesmos modelos gráficos para serem baratos. Não é à toa Pois. que são lançados mais de 10 jogos mensais com os mesmos modelos. E desses 10 jogos lançados, E tudo é esperado que pelo menos um ou dois se tornem virais. E talvez você esteja se perguntando se apenas 2 jogos virais seja o suficiente para pagar os outros 8, mais a demanda de anúncios pagos que com certeza você vê com uma boa frequência. Ah, é? Bom, não tem como saber 100%, mas eu pedi para o ChatGPT me fazer uma tabela dos custos médios da produção desses jogos e uma outra tabela demonstrando o quanto eles faturam em média. Aí você dá uma pausa e vê se vale a pena ou não. Enfim, esses 2 passos em direção ao lucro desenfreado, Bora lá. GPT me fazer uma tabela dos custos médios. Estavas no Just Dance, caraca. Custos médios, ok. Fazer o jogo. 10 mil dólares. Marketing mais. Vamos pôr um intermédio. 8 mil. 38 mil. Ok, pá, uns 60 mil. médios da produção desses jogos e uma outra Ok. Vale muito mais os anúncios, tabela obrigados. demonstrando o quanto eles faturam em média. Aí você dá uma pausa e vê se vale a pena ou não. Enfim,
Esses dois passos em direção ao lucro desenfreado fizeram a qualidade dos jogos da Play Store decaírem muito. Eu sei que muitas das vezes sentimos saudades dos jogos antigos e do sentimento agradável que era entrar na Play Store e poder escolher em qual mundo iríamos querer nos aventurar. Assim como eu também sei que é doloroso vivenciar essa queda drástica de qualidade. Saber que talvez as empresas nunca mais foquem em qualidade é um pouco decepcionante. Mas ainda há esperança, sabe? E jogos como Stardew Valley, Pokémon TCG Pocket ou Farming Simulator 23 me faz acreditar que dias melhores virão. Talvez não teremos mais aquela gama de opções que tínhamos há 12 anos atrás, mas sempre haverá jogos mobile bons, alguns menos populares e outros mais. No fim, eu sempre estarei aqui para dar a minha opinião sobre jogos, e se você ainda estiver aí, cogite a possibilidade de se inscrever. Não vai te custar nada e vai ajudar muito o carinha aqui do outro lado. Dito isso, muito obrigado por assistir até aqui. Já somos inscritos. E eu te Valeu, Lipe. Muito obrigada pelo vídeo.